Eu venço quando eu derroto o meu adversário. Eu venço quando eu permito que o meu adversário participe da minha vitória. Todos nós temos em potencial uma capacidade artística. A minha vocação é a educação que é paralela ao ensino formal. E o feminino deve ser valorizado. Perfeito. Agora, não podemos confundir o feminino com o feminismo. A partir daí, nós podemos fazer uma contribuição social melhor, inclusive ajudando executivos que são verdadeiros guerreiros. Estamos começando mais um programa The One, Pessoas Extraordinárias. Cara, para que você quer ser o The One? Qual a motivação por trás disso? Comeu mal, vai morrer. Vai morrer. Mal. E aí, minha gente, tudo bom? Eduardo Almeida com vocês em mais um podcast The One, Pessoas Extraordinárias. Por falar em pessoas extraordinárias, hoje eu estou extremamente feliz porque eu consegui trazer aqui o irmão do Isao Imamura, que vocês já conheceram, aquela figura encantadora, mas o Léo Imamura, grão-mestre da Imamura, é uma figura ainda mais conectada com a minha história, porque muitos de vocês não sabem, eu também sou mestre em artes marciais, são quase 50 anos de prática, e esse querido amigo aqui, ele foi o cara que evitou que eu parasse de treinar arte marcial, sem saber. Então hoje a gente vai entender como você pode, com seu propósito, influenciar pessoas, a gente vai entender através dele como revolucionar seu negócio. Por quê? Porque a sua autoridade faz a diferença no mercado que você está e, principalmente, como deixar de ser mais um na multidão para ser The One. Querido mestre, que satisfação tê-lo aqui. E eu queria começar esse nosso encontro, você me contando um pouquinho justamente dessa tua trajetória. Eu já vou falar um pouco sobre o currículo, que é extenso demais, mas eu não estou falando com o título, estou falando com o ser humano, e que é muito mais legal que o título, pode ter certeza disso. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vem, porque a tua família tem uma coisa curiosa, né? Teu irmão formado em Direito vai ser ilusionista, você começou a Direito, depois foi Educação Física e vai ser mestre de Kung Fu, e mesmo assim fez uma carreira brilhante. Como isso começou? Aliás, Eduardo, primeiro queria agradecer muito essa oportunidade e fazer parte desse projeto. Sim. Porque a partir do momento que você me convida aqui, esse projeto que você tem de preparar pessoas para se posicionarem como autoridade, porque muita gente sabe muito e não tem oportunidade de contribuir com a comunidade com esse saber. Verdade. E o que você está fazendo é algo de alta relevância, admiro demais. Obrigado, mestre. E te agradeço por estar aqui. Bom, a sua pergunta tem muito a ver, eu vejo, com a forma como os nossos pais nos educou. Porque isso é um ponto importante, né? Meu pai é engenheiro de profissão, minha mãe é farmacêutica, você sabe, acho que o Isao deve ter falado. Mas eles não, de nenhuma maneira, nos indicou para esse caminho. Respeitou demais, né? Nós somos em 4, além de mim e do Isao, sou o mais velho, temos o Evandro, que é talvez aquele que tem mais equilíbrio no processo, e nós temos uma irmã também, né, a Emiko. Então somos em 4 e cada um seguiu um caminho diferente. E isso que eu acho que é um ponto central naquilo que eu faço hoje, que é a questão do Kung Fu, porque você sabe, né? As pessoas pensam em Kung Fu... Combate, né? É engraçado que eu estou muitas vezes em algum ambiente que não é do Kung Fu, a minha mulher fala, meu marido é mestre Kung Fu, o que a pessoa faz? Faz eu não sei do que é esse negócio do que a pessoa faz, ou então hoje eles associam ao Kung Fu Panda. Pior ainda, né? Na nossa época ainda associava ao David Carradine, né? Só uma observação, é uma coisa que eu mais gosto, mestre, quando minha esposa fala, o meu marido tem 3 faixas pretas, e a pessoa fala, mas você não parece um faixa preta. Falou, graças a Deus, porque eu fico com medo de pensar o que é esse estereótipo de faixa preta. Não, e isso é muito interessante, porque a sociedade ela tem um estereótipo para o artista marcial. Exato. E eu acho que esse é um dos grandes equívocos. Por quê? A arte marcial, como você bem sabe, serve para todo mundo. Claro. Porque a manifestação artística ela é individual. Perfeito. Todos nós temos em potencial uma capacidade artística. E a gente muitas vezes, por seguir modelos, por seguir padrões sociais, impede a gente de
ter essa expressão individual. Aliás, excelente comentário, já dá para começar com um ponto que o público leigo não sabe. Há aquela diferenciação de Wushu, de Koshu, seja quais forem as denominações que se usava tradicionalmente na China, e de Kung Fu. O que é, para o público leigo, a diferença desse Kung Fu para a arte de combate, Wushu, Koshu? Qual é a diferença? Bom, primeiro, o Kung Fu não tem nada a ver com arte marcial. Kung Fu é uma habilidade que ao longo do tempo resulta em excelência. Perfeito. Então, em primeiro lugar, Kung Fu é prático. Então, Kung Fu não é teoria. Kung Fu é resultado. Então, isso é um ponto essencial. Outra coisa importante é que o Kung Fu valoriza a facilidade, não a dificuldade. Perfeito. Então tem que fazer tudo fácil. Não há como fazer algo que quando você faz sofrido, ainda é o primeiro estágio do Kung Fu, porque o esforço, claro que você precisa de esforço, mas é o estágio inicial do Kung Fu. O Kung Fu de excelência, propriamente dito, é um Kung Fu que você não faz força. É maestria, né? É a maestria. E a maestria, você vê, a habilidade nada mais é do que alguém fazer algo que é considerado difícil de modo fácil. Quando até estava comentando com vocês ainda no intervalo, que a teoria do flow, do Mihai Csikszentmihalyi, que era um psicólogo da psicologia positiva, ele falava isso, né? Quando você vê pessoas em influência, em maestria, parecerá fácil. E a pessoa, acho que algumas coisas muito legais que ele propõe estudando high performers, né, que a gente vai ver nesse conceito de Kung Fu, é que os princípios do Kung Fu, portanto, quando eu estou em Kung Fu, quando eu estou em maestria em flow, não existe um eu fazendo, eu estou fazendo, eu estou no fluxo. Segundo, não existe esforço. Terceiro, existe gratificação imediata. O fato de fazer não é para se chegar a algum lugar. A gratificação está na prática, né? E acho que essa é uma mudança que a gente tem que colocar na mentalidade da sociedade como um todo, mas na arte marcial. Você compreende, talvez, que esse problema da mentalidade utilitarista da arte marcial, ele é um problema em si? Quer dizer, eu treino para aprender a me defender. Compra uma arma. É muito mais prático. Será que vale tanto tempo da gente se esforçar apenas por uma questão utilitarista? Como é que você vê essa visão do Kung Fu, da arte marcial? Deixa só, Eduardo, concluir aquela raciocínio ideia do que é Kung Fu, né? Né, que você tinha me perguntado. Isso, perfeito. Porque eu não completei, porque é importante o seguinte, o Wushu literalmente quer dizer arte marcial. E ele é um termo relativamente recente. Recente, né? Recente. Por quê? Porque quando o Partido Comunista toma o poder em 49, ele quer rotular a prática a exemplo do que tinha feito a República anteriormente com o Koshu. Koshu, é isso. As artes nacionais. Por quê? Porque os chineses viram naquela época como que a arte marcial moldou a sociedade japonesa na transição para a era industrial. Então, principalmente o judô. Perfeito. Né? Perfeito. O professor Kano que teve essa visão a partir do jiu-jitsu. Sim. Então, quando nós vemos isso, os chineses querem também seguir esse modelo. Sim. No entanto, o Kung Fu ele passa ao lado de tudo isso, porque o Kung Fu envolve todas as artes relativas à atividade humana. Sim. Inclusive a arte marcial. Perfeito. Só que a arte marcial tem essa particularidade que você colocou aí, que é a ideia do flow, onde você não tem o indivíduo, mas por outro lado também não é coletivo. Perfeito. Não é individualista nem coletivista. Sim. O professor François Julian chama isso de perspectiva transindividual. Muito bom. Você não nega o indivíduo, mas você considera o outro na sua existência. Perfeito. Então, perfeito. O que acontece? Isso é essencial na prática da arte marcial. Vou dar um exemplo aqui para o nosso pessoal entender bem, porque existe uma noção em arte marcial que se chama de energia interna. Perfeito. Tá? Então todo mundo pensa que aquela coisa que sai os raios nas mãos, o chi, e aquela coisa toda, né? E esse termo vem de um termo em chinês chamado Neili, ou Noile em cantonês. Eu vou sempre misturar aqui os dialetos, claro, porque a prática que eu exerço, que é o Wing Chun, é cantonesa, e o dialeto oficial da China é o mandarim. Então existe, né, muitas vezes eu vou ter que esclarecer isso para quem está nos ouvindo e vendo. Isso é cultura, né? Porque para que a gente possa esclarecer isso.
Então, essa ideia de Neili ou Noilek, muita gente traduz, porque Noi é interno, Sim. e Lek é energia, da força. Isso. Então, as pessoas falam energia interna. E imagina que é algo que sai de dentro para fora. Hadouken. Agora, o que é interessante é que a ideia, quando você trabalha dentro da arte marcial, é inverso. Noilek é a internalização da energia, ou seja, eu faço uso da energia do outro. Você que praticou várias artes marciais, Exato. você já ouviu falar dessa história de como usar a força do outro, né? Que vem da ideia do feminino estratégico, Perfeito. que é uma noção muito antiga, que foi muito valorizada num certo momento na China, de onde o Wing Chun, que se atribui a fundação a uma mulher. O Wing Chun é a prática que eu exerço, o estilo que eu pratico de Kung Fu, que é considerado o único estilo fundado por uma mulher. Perfeito. Ainda que haja outros, mas é o mais famoso. Sim. Então, o que significa isso? Que o feminino deve ser valorizado. Perfeito. Agora, não podemos confundir o feminismo com o feminismo. Sim, É sim. uma coisa diferente, porque não tem a ver com gênero, tem a ver com essa natureza tem a ver com a natureza do acolhimento, para que nós possamos fazer algo que o Kung Fu também é particular, que é a ideia do o que é apropriado para aquele momento. Porque quando a gente fala de excelência, a gente pensa, não, vou fazer bem feito. Mas o fazer bem feito, muitas vezes, é o maior inimigo do apropriado. Isso. E da inovação também. Exato, né? Porque você demora muito, não, ainda não tá bom, ainda não tá bom. Né? Então, por isso que essa ideia, né, do produto viável mínimo é tão importante. Sim. Por quê? Porque muitas vezes é mais apropriado do que você ter um modelo perfeito. E isso é Kung Fu. E aí tem uma coisa bem legal, porque eu venho de uma arte marcial chinesa, que é o Kung Fu, do Shaolin do Norte, e depois fui para a cultura japonesa. Então, assim como o grão-mestre Léo é um grande entusiasta e conhecedor da cultura chinesa, eu faço isso na cultura japonesa e mesclando as duas coisas. Mas o curioso aqui, quando a gente fala lá do Kaizen, da questão da excelência, né? Se falou muito em perfeição, né? O japonês procura a perfeição, o Kaizen. E não, na verdade, eles dizem que a perfeição é um mito necessário. Nunca se alcançará. A excelência, que é o processo de melhoria contínua. Só que eu vi muito na Toyota, na fábrica da Toyota, eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante. O problema para o ocidental, e aí vem essa transliteração, é que o ocidental ele quer o Kaizen como um método. Então, como é que eu faço para chegar lá? Eu não tenho chegar lá, né? O Kaizen, ele fala, a dificuldade de vocês implementarem algo assim é que vocês querem um método fechado para chegar num resultado específico. E o Kaizen não é um método, é uma mentalidade, é uma cultura. Aí vem um ponto disso que você está trazendo para mim, que é essa dificuldade. A dificuldade de apreciar o caminho, que é essa mentalidade que na arte marcial eu vejo muito esse problema da faixa preta, né? A minha meta é chegar na faixa preta. Ótimo, é válido, é lícito, mas para parar? Ou quer dizer, o prazer estará na prática. E eu queria que você trouxesse essa questão do feminino, já vamos falar um pouco mais sobre a origem do estilo, dessa questão da vida sem meta, a vida sem método, a vida enquanto um processo de fluxo de continuidade em que eu me autorrealizo durante a jornada. Como é que você vê essa relação? Porque o pensamento estratégico chinês, Eduardo, eu acho que é um ponto que faz... Nós temos tanta dificuldades, por exemplo, de compreender uma obra como Sun Tzu. Perfeito. Depois nós vamos falar disso. Vamos, mas é bom, tá? Você já abriu, né? Tá, porque... Como que a razão, muitas vezes, de nós realizarmos uma ação é o objetivo. Então, quer dizer, a ideia de objetivo estratégico é muito forte na nossa cultura estratégica. Sim. No entanto, há culturas como a cultura chinesa, onde o objetivo, ou qualquer nome que você queira dar, não é a causa da ação. Sim, perfeito. Ele é a consequência. Perfeito. E outra coisa, onde não há ação para chegar lá. Por quê? Porque você se apoia no movimento do outro. Perfeito. Então, quando você está nesse fluxo tão ajustado, parece que você não está fazendo nada. Isso. Que é a ideia taoísta de não ação. Não ação. Que as pessoas pensam que é não fazer nada, né? Dolce far niente, né? E não é isso. É você saber fazer um ajuste, ou seja, aquela ideia de internalizar a força do outro de uma maneira... Quando fala força, podemos usar o termo recurso. Perfeito. Acho que fica mais fácil. E menos masculino, dentro da lógica feminina também, isso, né? E com isso, então, nós conseguimos
fazer um ajuste para que naturalmente o efeito desejado seja alcançado. Perfeito. Mas a questão para que isso seja possível é a ideia da configuração estratégica fundacional. O que quer dizer uma configuração estratégica fundacional? Então, em vez de você pensar no objetivo, o mais importante é você pensar nas condicionantes para chegar naquele objetivo. Perfeito. Dominar o processo, a consciência. Antes de tudo, que nem aqui, antes de nós começarmos essa atividade aqui, nós tivemos a ajuda profissional para regular tudo, para depois começarmos. Isso. E aí, nós temos o grande desafio. Quando que um processo começa? Perfeito. Porque aquele começo, que nem nós aqui, começamos, 1, 2, 3, vamos começar. Não começou lá, começou muito antes. E quanto mais antes nós começarmos, mais fluidez teremos no processo em si e mais fácil alcançaremos aquilo que nós queremos, né? Ou seja, o efeito desejado. Só que esse efeito, lembra quando a gente aprende em administração o SMART? Sim, né? Específico, mensurável. Exatamente. Ele não pode ser, muitas vezes, muito específico. Por quê? Porque muitas vezes a vida, nesse processo, vai nos oferecer ainda a coisa melhor do que nós estamos pretendendo. Perfeito. Então, corremos o risco disso. E abrir mão do melhor porque nós estamos muito fechados em um objetivo. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa é obstinada, tem que tomar cuidado, porque isso é relativo. Você quer forçar a realidade, né? Porque eu quero forçar a realidade, a ideia da teoria e a aplicação da teoria na prática. A aplicação é uma ideia muito comum, inclusive nas artes marciais, que nas artes marciais chinesas não possui isso. Isso é grego. Quando você fala de teoria, prática e aplicação da teoria na prática, isso é grego, não é chinês. Sim. Por quê? Porque a ideia do chinês, quando você vê aqueles movimentos, é como nós vamos explorar aquele movimento para o uso realístico. Perfeito. A gente estava conversando agora há pouco, foi muito interessante. Eu me formei em Aikido, sou segundo do Aikido também, e eu parei em dado momento por uma questão que é muito ligada a isso, sem demérito do Aikido, que eu acho uma arte marcial lindíssima. Que a gente vai ver a efetividade de alguma coisa na vida, o meu mestre falava pelo ataque, né? Se eu já sei que o cara vai me atacar assim, então isso vai criar uma coisa artificial e eu tenho que sentir o fluxo. Então aqui vem um pouco disso. Eu penso em todas as soluções, quando eu estou pensando em estratégia pelo modelo grego, a partir de pressupostos do que vai acontecer. Então, quanto mais engessado esse pressuposto, menos eu estou preparado para aquilo que é imponderável, né? Imponderável. Então eu não entro no fluxo do processo, que é aqui essa mentalidade de estratégia. Mas você trouxe uma coisa muito legal que eu quero ir por esse caminho, que é a questão do feminino e não do feminismo, que aí tem muito a ver com a mentalidade oriental. O ismo em latim, né, é doutrina. Então toda doutrina, ela vem a doutrinação junto, né? Esse é o caminho certo e o caminho errado. Eu brinco com as pessoas que eu falo assim, por exemplo, budismo não é ismo, é Butsudo, caminho de Buda. Então vamos falar um pouquinho dessa questão, dessa mentalidade feminina, a partir da história da Nagamui, da Wing Chun, que são as fundadoras do estilo. O que é essa diferença desse feminino para o feminismo? Porque está tão em voga essa coisa e o feminismo virou uma coisa as mulheres contra os homens, né? Os homens, esses patriarcas tóxicos, estupradores em potencial, que está você falando muito isso, e o feminino, enquanto processo, está se resgatando isso. Muitas mulheres estão falando, eu não quero ser feminista, eu quero ser feminina. Como é que você vê isso nessa sociedade que está tão dilacerada por um conflito do certo e errado? Como fluir? Como entrar evitar esse maniqueísmo do certo e errado? O que o Kung Fu tem para nos ensinar, especialmente essa visão do Wing Chun? Perfeito. Aliás, é uma coisa que, quando você estava falando, me remeteu essa ideia hoje, quando a gente vê esses movimentos feministas, a gente está vendo que isso é uma reação de anos de repressão histórica, e a gente até entende a causa, né? Porque isso é um processo que vai amadurecer. Isso aconteceu também em vários momentos na China. E por quê? Porque essa ideia da conduta masculina, que é uma conduta de dominação, né? Não é uma conduta de imposição, de convencimento, de, como você disse, de impor que a sua ideia é a certa, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, né, em termos religiosos, mas aquilo é uma seita, né? Então, aí outro dia me perguntaram, o que para você é a seita? Eu falei, pelo que eu vejo por aí,
A seita é a religião do outro. É isso. A minha nunca aceita. A do outro é sempre seita, né? A minha não. Então, isso é uma atitude que dentro do pensamento chinês é uma atitude masculina. É uma conduta masculina. É uma conduta de imposição de valores. Perfeito. Né? Ou de questões doutrinárias. Tanto que o Kung Fu não tem doutrina. Isso. Eu vou repetir de novo. Kung Fu não tem doutrina. Por que é importante falar isso? Porque você vê, mas eu vejo a teoria do Kung Fu, a teoria não sei o quê, isso já é uma adaptação ocidental, né? Pedagógica. Por quê? Porque a pessoa sente, não, mas se não tem teoria, não tem doutrina, né? não tem consistência de conteúdo. Não necessariamente. Nós podemos ter consistência através de um processo vivencial. Perfeito. Isso que é muito importante. Tanto que depois, né, quando você, né, me apresentou o projeto do nosso livro, inclusive, você vê, nós estamos fazendo nesse perfil. Perfeito. Né? Em vez de criar teoria, vamos deixar o fluxo acontecer. Exato. Então, isso tudo conversa muito com o Kung Fu e conversa muito com o feminino estratégico. Por quê? O que é o feminino estratégico? Ele não é o oposto do masculino, não é o oposto da conduta masculina. Sim. Ele é a conduta masculina que é uma parcialidade do feminino estratégico. Perfeito. Porque no feminino estratégico, primeira coisa que eu vou fazer não é rebater o que você está falando. Eu vou acolher. Só que olha só que interessante. Para que eu possa acolher o contraditório, eu preciso ter força. Perfeito. A força que não é uma força física. É uma força de ideias, né? Consistência, né? E ter uma força de humanidade. Perfeito. Porque eu tenho que respeitar você como ser humano, mesmo você falando algo que eu não concorde. Eu posso até entender, mas eu posso também ter o direito de não concordar, mas eu, como ser humano, eu tenho a obrigação de te ouvir. Muito bom, e aí eu vou trazer para o elemento da prática, porque o que acontece? O Nietzsche dizia uma frase que eu acho poderosa, que diz assim: cuidado ao combater monstros para também não se tornar um monstro, porque a pessoa que olha para o abismo olha de volta para ela. Então, quando a gente vê esse exemplo, só para um exemplo a gente entender, porque essa mentalidade, a crise da mentalidade atual maniqueísta, o certo e errado, ele ruim e o bom, está na origem desse aspecto aqui. Então, quando a gente coloca, por exemplo, no feminismo e todas as outras questões, as mulheres feministas estão se masculinizando, elas estão se intoxicando com o pior daquilo que elas querem combater. E aí tem uma coisa muito legal do Qi-Sao, né, que eu já vou colocar depois um vídeo mostrando aqui, quando o mestre explicar, tem técnicas do Wing Chun que são muito esse feminino, que explica um pouquinho dessa questão do Qi-Sao para eles, de como é que isso funciona em termos de lógica, do não vencer, do sentir, do perceber. Como isso poderia ser um exemplo prático dessa mentalidade? Porque o que o leigo percebe, e aliás é interessantíssimo esse exemplo que você colocou do Qi-Sao, porque o leigo, quando ele vê uma prática de arte marcial, ele fala que aquilo é luta. E não necessariamente. Então, o Qi-Sao que você está exemplificando é, acima de tudo, uma dinâmica de relacionamento humano. Isso. Onde a primeira coisa importante é o seguinte: discutir sobre a legitimidade da ação. O que torna um golpe legítimo? Por isso que o Qi-Sao começa com os braços. O Qi-Sao literalmente quer dizer braços que estão aderidos. Né? Por que eles estão aderidos? Porque nós estamos compartilhando um espaço onde só é possível eu atacar você se você me permitir. Perfeito. Então, o que legitima uma ação é a permissão que o outro me dá. Então, se você me perguntar, eu respondo. Aliás, responder é uma palavra boa, né? Responder é reponer. É pôr de volta exatamente aquilo que está faltando. Então, não é simplesmente eu contra-atacar. Não, eu vou fazer um movimento na medida. Então, isso é o que nós chamamos de legitimidade. É o que nós estamos buscando. Aliás, é muito comum a gente observar que numa conversa o outro não ouve aquilo que um está falando. Ele espera para falar.
Isso. Então, enquanto você está falando, eu estou lá, deixa eu ver o que eu vou responder para ele. Uma colisão de dois monólogos, né? Exato, uma colisão de dois monólogos. E que muitas vezes acontece no tiçal também. Você vê a prática inapropriada, a pessoa já tem uma sequencinha que ele quer fazer, ele vai lá, faz... E não entende por que os braços estão aderidos, para esperar a oportunidade. Esperar a oportunidade que você pode construir, mas que tem que ser necessariamente legítima. Ou seja, você tem que me permitir. Como é que você me permite? Abrindo a guarda. Isso. Que pode ser consciente ou inconsciente. Normalmente é inconsciente. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender em qualquer diálogo, em qualquer situação de relacionamento, é como fechar a guarda. Esse é o ponto central. Não fechar a guarda física. Fechar a guarda significa... As brechas, né? Todas as brechas. Opa, eu tenho que ter consistência no meu pensamento. Eu tenho que ter consistência na minha fala. Esse é o ponto central na prática do tiçal. Vamos trazer isso para o mundo corporativo, porque isso é maravilhoso, é incrível, porque a gente sabe que hoje 84% das demissões em ambiente corporativo acontece por questões comportamentais. E o centro do problema hoje nas empresas é a tensão existencial. Acabou de sair uma nova normativa chamada NR1, aí ela foi ampliada, para falar de saúde mental. O Brasil é o país com o maior problema de saúde mental. E aí, quando a gente vai olhar, está aqui. Está no tiçal das pessoas nas empresas. Porque o que eu identifico? Aconteceu comigo anteontem. A gente estava fazendo um evento num lugar e o meu sócio chegou, ele tem uma dificuldade disso, ele tem formação em comunicação não violenta, mas a mente dele é violenta. Né? Eu falo, cara, você tem que parar de fazer jogo de poder. E eu cheguei, a merda tinha agarrado. O segurança falou, pô, o segurança tinha o banner, nossa, eu já estava agarrado a merda. Aí eu cheguei, ele falou, pô, calma, deixa que eu resolvo. Cheguei pro segurança, falei, querido, vem aqui. O cara, pois não, e o cara passou reto por mim. Daí o cara passou, deixa ele, é o movimento dele. Quando ele voltou, eu falei, você consegue me dar 1 minuto da sua atenção, por gentileza? Ah, consigo. Falei, como é seu nome? Ah, fulano. Eu sei que você está sobrecarregado com vários eventos, eu posso te pedir uma gentileza? Eu preciso colocar o banner. Não, mas eu entendi, mas é possível colocar agora, porque já está quase na hora. Ah, pode colocar. Tá bom, vou te pedir mais uma gentileza. Você consegue colocar alguém para... Resolvi em 1 minuto, porque não houve o que Foucault fala dos pequenos poderes. Ele estava ali mostrando o pequeno poder dele. Eu vou tirar isso dele, é só o que ele tem. Então, quando a gente pega o conflito e a gente vê se fala muito isso, que o ritmo é ditado por quem está lutando, o cara quer impor o poder dele, quer impor. E aí aquela imposição, se eu estou fragilizado, eu falo, ele está tirando um pouco o que eu tenho. Então, todo o conflito que eu vejo são das pessoas pobres de espírito. Tem uma coisa muito legal que tem a ver com o que você está trazendo, que eu narrei no meu livro, no meu 3º livro, que é a história do Miyamoto Musashi, do Mugada, não guarda. O cara mais perigoso do Japão andava sem armadura e com a guarda baixa. O cara via aquela guarda baixa, Shomen, morria. Né? Então, ele fazia da fragilidade o estado que gerava a ação da pessoa que se expunha. Então, isso no mundo corporativo, mestre Léo, é talvez o grande problema. Como é que você vê hoje, você lida só com executivos, basicamente o público é executivo. Já vamos entender por quê. E como é que você vê essa dificuldade do ser humano de olhar para o outro quando o ataque vem e deixar passar? E não se sentir agredido. Como é que isso no Wing Chun você percebe isso na dinâmica do dia a dia? Por isso que é tão interessante, não só o Wing Chun, a arte marcial em geral, porque todo mundo fala, não, arte marcial desenvolve autoconhecimento. Bonito. Né? Quer dizer, vira um jargão. Né? E realmente é uma promessa que pode ser cumprida, mas você tem que fazer a leitura da prática que você está exercendo. E o que a gente vê muito hoje, Eduardo, é que as pessoas, os profissionais em geral, mas em particular da arte marcial, não conhecem o seu métier. Eles não sabem o que eles fazem, eles não sabem o que é a diferença entre uma arte marcial, luta, esporte de combate, defesa pessoal, né, e jogos de oposição. São situações muito diferentes e se mistura tudo sobre um único rótulo, que é a arte marcial, e aquilo, então, fica algo totalmente empobrecido. Verdade. E aí o que acontece? Uma pessoa de bom senso que fala, eu quero praticar arte marcial porque eu ouvi dizer que é bom, vai lá numa instituição, mas isso eu não quero praticar, isso aqui não faz sentido nenhum. Sim. Então, eu vejo hoje eu digo, se, por exemplo, o meu filho hoje está grande, já está com 18 anos, eu tenho um outro filho, 2º casamento, que é um enteado, mas eu considero um filho. Sim. Que está com 16 e está começando a praticar arte marcial.
E ele foi fazer uma aula de Muay Thai. Né? E gostou demais, e tá lá, e me perguntaram, o que faz? Meu sobrinho mesmo, o Fabrício, ele faz taekwondo. Qualquer arte marcial é boa nessa idade. Claro. Desde que seja bem orientada. Formativa, né? É, formativa. Só que, infelizmente, a gente abre mão disso, os profissionais estão abrindo mão disso para poder caminhar num certo modismo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Então, minha primeira sugestão com relação a isso é entender melhor a arte que pratica. Perfeito. Porque, a partir daí, nós podemos fazer uma contribuição social melhor, inclusive ajudando executivos que são verdadeiros guerreiros. Perfeito. No dia a dia da empresa. Eles são verdadeiros guerreiros. Em vez de usar armadura, eles estão usando costumes de altíssimo nível. Por quê? Porque aquilo é uma armadura. Claro. Sabe? Então, é muito interessante observar que, embora eles estejam se preparando com armadura, com uma formação acadêmica de qualidade, o que está empobrecido? A condição de ser humano. Perfeito, porque mestre. O que acontece? A ideia que nós temos permeando atrás do Kung Fu, da arte marcial e tudo mais, é como nos tornarmos um ser humano melhor. E eu quero aqui esclarecer o que quero dizer com o ser humano. Porque humanidade, dentro do ponto de vista confuciano, é o caractere homem e o número 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há humanidade sem o outro. Interessante. Então eu tenho que lidar. Então, usando o seu exemplo com relação à segurança, você viu, é uma questão de tratá-lo como ser humano e não como segurança. Isso. Antes de ser segurança, ele é um ser humano. Com as suas dores, com os seus problemas. E com o nome, inclusive. Isso. Exatamente. Então, muito bom. Vamos começar bem. Qual que é o seu nome? Tudo bem? Olha, a minha situação é essa. Você pode me ajudar? E você vê que as pessoas têm vocação para ajudar uma outra. Desde que você instigue isso nela. Exato. E isso que é o grande desafio. Só que o que acontece? O que nós aprendemos? Que a primeira coisa quando olho para você é que você vai me atacar. Então eu tenho que me armar de todos os jeitos. Mas eu esqueço de me preparar do jeito mais forte que é possível, que é ser forte como ser humano. Perfeito. Para que eu não tenha uma conduta que é permeada pelo medo. Porque toda vez que você vê alguém agressivo, alguém que está sempre querendo impor sobre o outro, é porque ele está com medo. Está no cérebro reptiliano, luta ou fuga. Está em luta ou fuga. E ele não sabe como lidar com esse medo, então ele vai partir, ou vai fugir, ataque, ou vai para a defesa, como dizia, né? E aí é muito legal, mestre, porque quando a gente vê aquela frase de Jesus lá, dar a outra face, né? Cara, você tem que ser de uma grandeza, você tem que ser um ser humano muito iluminado para mesmo diante de um tapa não se sentir, e eu sempre falo para os meus alunos, há uma diferença muito grande de agir e reagir. Às vezes eu vou ter que agir. Tem alguém ali, um cara vai puxar uma arma e matar todo mundo, eu vou ter que agir, vou ter que eliminar aquela ameaça, mas eu não sou reativo, eu estou agindo. E aí eu falo muito desse aspecto para meus alunos e meus mentorandos e o pessoal também lá nas empresas, vencer e convencer. Vencer é impor. Você vai chegar para mim, se eu brigar com você, eu vou ser mandado embora, eu vou perder. Então cala a boca, mas você é um idiota. Não mudou minha forma de pensar. Convencer vem de vencer com. Então, para eu convencer alguém, eu tenho que fazer com que você veja o benefício do que eu estou trazendo. E aí eu te salvo. Aí eu entender que eu não sou teu inimigo, eu não sou teu opositor. E aí a gente tem que encontrar um princípio de comunicação que é o 1%. Tem uma lógica muito legal da PNL que diz assim: eu discordo 99% de você, mas concordo em 1%. Chama Shank Up. Então eu vou ficar deliberadamente 100% no 1% que nos une. Porque aí a gente vai achar ponto de comunicação, de convencimento, em que vai ser fácil para você ceder. E as pessoas, elas tendem no processo das artes marciais. Eu saí da arte marcial esportiva, e esse é um ponto que você acabou de trazer, porque a arte marcial esportiva, com todo o mérito que ela tem, ela fomenta o vencer. Eu preciso vencer para ganhar uma medalha. E isso desvia do Kung Fu, do sentido Kung Fu, do sentido de autoaprimoramento. As melhores vezes que eu mais cresci, eu perdi, eu não ganhei. Quando eu ganhei, eu reforcei padrões que eu já sabia. Quando eu perdi, eu tive que rever meus padrões. Então, na vida, talvez a derrota seja um professor muito mais sábio do que a vitória. E aqui a gente começa a entrar nessa perspectiva de tirar o aspecto da competição. Competição é de competência, né? Competere. Eu sou competente. Mas será que eu sou hábil além de competente?
Será que eu estou realmente preocupado em vencer você? Porque nas empresas, gente, eu não teria trabalho, mestre, se as pessoas fossem mais sábias, sabe? Mas como elas não são, via de regra nas empresas, eu só vou para resolver o problema que faltou sabedoria. A competitividade, quem está certo, eu sou teu chefe, você vai ter que me obedecer. Aí eu chego, o caos está agarrado. Então, se a gente trabalhar um pouco mais disso, e aí vem esse olhar que você está trazendo, quando a gente fala dessa humanidade, o que um líder pode fazer para promover essa humanidade na relação com seus liderados? Eu queria me apegar, para responder essa questão, Eduardo, no exemplo que você deu com relação a Jesus Cristo. Boa. Tá? Eu quero deixar claro aqui, eu não sou cristão. Também não. Mas eu tenho grande Sem dúvida. admiração, né, pelo pensamento cristão. Né? Então, quando eu vejo esse exemplo que você deu, que quando a outra pessoa oferece a outra face, que é o ensinamento cristão, eu vejo que não é... Muita gente fala de mansidão, Isso. sabe, de você ser manso, por isso que você oferece. Mas existe uma visão estratégica para isso, porque quando, por exemplo, eu recebi um tapa de um lado, quando eu ofereço o outro lado, eu mudo a perspectiva da ação do outro. Nunca tinha pensado sobre isso. Porque Genial. Eu viro Genial. o outro lado. E isso nos remete a Sun Tzu. Porque Perfeito. Sun Tzu fala o seguinte, que a essência da arte marcial é contrariar o consenso. Quer dizer, se eu tenho a capacidade nesse momento de agressão do outro, é o que ele espera, ver uma outra perspectiva, vai fazer toda a diferença. Putz, né? que genial. E aí entra aquele famoso aforismo que tem no capítulo 3 que fala, né? Quando você conhece a si mesmo e conhece o outro, você vence as 100 batalhas. Isso. Se você conhece só a si mesmo, mas não o outro, ou seja, você carece de humanidade. Perfeito. Né? Você vai ganhar, cada um que você ganha, você perde. E quando você não conhece nem a si mesmo nem o outro, você está ferrado. 100% das vezes. Esse aí vai perder sempre, né? Então, é bem interessante nós observarmos que o humanismo que nós estamos falando aqui, ele não tem apenas um valor moral. Perfeito. Ele tem um valor estratégico. Claro. Isso que é tão importante que as pessoas se esquecem, porque as pessoas confundem humanidade com bondade. Isso. E não necessariamente elas são coincidentes. E até subserviência, né? Exato. A gente tem essa visão assim, o cara, ele baixa a bola porque ele é fraco. Não, ao contrário, ele sabe o limite dele. Recentemente aconteceu também uma bacana no mercado, que o cara tava surtado lá no mercado, e ele, eu olhei pra ele no fila, ele ficou me olhando e falou, o que foi? E eu comecei a sorrir. E minha esposa falou, putz, esse cara vai levar um pau, né? E daí eu falei, você tá bem, amigo? Você tá bem, amigo? Fiz 3 vezes a pergunta. A hora que ele viu que não tinha resposta, falou, tu vai se... E foi embora no mercado. Daí a minha esposa falou, esse cara não sabe o risco que ele correu. Ele falou, correu risco nenhum. Risco ele correria se fosse outra pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho. Eu não tenho que provar nada. Me preocupou ver aquele homem que está nesse estado. Eu fico imaginando, ele vai embora e eu vou continuar sendo eu mesmo. Eu fico pensando, coitado da vida dele, com quem vai ter que conviver com ele. Então, como eu estou em estado de plenitude, aquele estado dele não me atinge. Mas quando eu não estou... Aquele pequeno tapa já vai criar uma necessidade de uma reação. Você trouxe aí, mudando aqui, que você trouxe uma coisa muito bacana, que a gente agora muda o tópico, que é justamente sobre negócio. Veja, a gente vai começar a falar agora sobre esse olhar estratégico, que não é o estratégos do grego, o poder pleno de um general de plenos poderes, que domina a coisa toda para dar certo. É a estratégia numa visão do Sun Tzu, e eu queria começar por um olhar. Gente, existe um conceito chamado Oceano Azul, que é um negócio que quebra todos os parâmetros e foge à regra. E aqui você usou a estratégia no sentido do Sun Tzu para fazer algo inacreditável. Deixa eu explicar esse inacreditável. Por regra, a academia é um lugar que vem uma juventude querendo ganhar, vencer, paga-se barato, sem muito valor agregado. Essa é a regra. Esse homem conseguiu criar um modelo de negócio que é inacreditável. São academias pequenas, onde chega a pagar R$1.000 por uma hora. Não falei por mês, falando uma hora de treinos, pagar R$1.000 para ter uma hora. Quer dizer, uma inversão completa do lugar comum. Então, quando a gente pensa em negócios que são extraordinários, tem uma estratégia, no sentido do Sun Tzu, inteligente. Como é que foi para você... Porque desde que eu conheço ele, que eu conheço de nome, era assim, o Léo é diferente, ele é o cara que usa terno e gravata, ele não é aquele estereótipo do mestre. Como é que foi para você construir esse negócio que é o Oceano Azul?
Porque eu nunca ouvi falar de nada no mundo parecido com isso que vocês têm. Como é que foi construir essa inversão do volume de alunos para a qualidade das relações? Me conta essa história, que isso aqui é negócio, gente. E eu acho que esse nosso novo tópico aqui tem a ver com aquela última pergunta que você fez de como que um executivo pode usufruir disso. Ele tem que começar dele mesmo. Então, isso tudo que nós falamos sobre a questão de pensar, né, conhecer o adversário, isso tudo que nós falamos de ver uma outra perspectiva a partir do pensamento cristão, é onde o executivo tem que começar, porque ele é não só um guerreiro, ele é um guerreiro estratégico. Perfeito. Ele é aquele... E quando nós falamos de guerreiro estratégico, o guerreiro, ele não é aquele que pega nas armas. Perfeito. Porque você, até no começo você falou sobre o Shu, o Wu, em chinês, que é o mesmo do Bu, é o caractere que tem o deter e a arma. Lança a arma, né? Quanto que você consegue... Então, a tradução, o significado inicial era deter a arma do outro. Depois era deter a própria arma, até chegar nesse momento onde eu tenho essa capacidade de, como você aconteceu no supermercado com você tem condição de deter o outro fisicamente, mas você não faz porque sua humanidade fala mais alto. Você sabe que há um custo em toda a situação. Imagine você vai lá, eu dou um golpe, ele sem querer bate a cabeça numa quina, morre. Não era o efeito que você queria alcançar. Sim. Então, isso sempre acontece, e eu acho que foi isso que aconteceu quando eu comecei, como você disse na minha história, eu larguei a faculdade de Direito depois de estudar 5 anos. Né? Para a alegria do seu pai. Olha, por incrível que pareça, o meu pai respeitou demais, sabe, a opinião. Ele nunca falou absolutamente. Sabe quando eu descobri que ele ainda estava pensando nisso? Numa época que o meu irmão, que estudou, Direito foi meu até o final, né, na faculdade, e ele saiu na Veja como o mágico das arcadas, né, porque nós estudamos na São Francisco, né? E aí ele falou, oi Sal, você que... E ele era muito amigo do diretor da época, que era o professor, o falecido, saudoso professor Dalmo de Abreu Dallari. Perfeito. E aí ele chegou e falou, será que você não consegue conversar com o professor Dallari para ver se... Porque o Léo, ele já jubilou, né? Porque fazia muito tempo que eu estava parado. Mas será que você consegue falar com o diretor para ele reaver a vaga dele? Olha só que interessante. E meu pai nem falou para mim, quem me contou foi o Sal. Olha só, né? E o Sal realmente foi lá, falou com o professor Dallari, e o professor Dallari gentilmente falou, não, pede para ele fazer o requerimento para a secretaria, que eu aprovo para ele retomar os estudos. Mas é claro que eu não fiz isso, né? Não era minha vocação, né? E eu acho isso muito importante, né? A firmeza do propósito, né? Eu tinha outro propósito, né? E o meu propósito é como educador. Não educador, você sabe que eu atuei no ensino formal durante muitos anos, mas a minha vocação é a educação que é paralela ao ensino formal. Ainda muitas vezes sou convidado para dar algumas aulas, né, em MBAs, etc. Inclusive para falar do meu modelo de negócio. Perfeito. Né? Até porque ali é escolarização, não é educação. Exato. A gente está falando de educação, é algo além. Exatamente. Né? Existe uma diferença que muitas vezes a gente confunde. Né? Nem toda escolarização é educação, embora na escolarização possa haver educação. Né? E o que aconteceu foi isso. Eu percebi que eu queria ver, quando eu decidi, falei, eu quero ser um profissional de arte marcial. Mas quem seriam as minhas referências? E realmente a gente via em volta, parecia que não havia muitos exemplos para serem modelados. Sim, não tinha mesmo. Né? Modelo de negócio, modelo de viver. Era muito subsistência. Ter uma academia implicava em subsistência. Exato. E quando dava, estava muito bom quando eu pagava minhas continhas no fim do mês. Então foi quando eu tive a oportunidade, né? E aí agradeço mais uma vez os meus pais, de para viajar para a China, para Hong Kong. Na época, Hong Kong, a rigor, não era China ainda, né? Era o protetorado britânico, né? Voltou só em 97.
E foi quando eu comecei a observar outros modelos, principalmente quando eu conheci o meu mentor, o Patriarca Mulhat. Então, aí, por exemplo, ele diariamente ele sempre estava vestido como de terno e gravata, por exemplo. Né? Era uma pessoa, a exemplo do Patriarca Ip Man, vocês devem ter visto algumas fotos do Patriarca Ip Man. Para quem não conhece o Patriarca Ip Man, há vários filmes hoje, né, nas plataformas de streaming, o Grande Mestre, sobre o Grande Mestre, sobre sequência, o título, né? E outros títulos também, que contam a história desse senhor, que era um senhor de uma família muito abastada, estudou em colégio inglês e o destino fez com que ele perdesse tudo e começasse a vida aos 56 anos de idade como mestre de Kung Fu e para se tornar depois um dos maiores mestres de Kung Fu, se não o mais reconhecido. O mais reconhecido é ele no mundo, né? No mundo, na atualidade. Então, isso tudo me fez repensar. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o Patriarca Ip Man, na década de 60, ele cobrava $700 a hora. Tá? Que absurdo, quer dizer, absurdo pelos nossos padrões, né? Não, e o que é interessante? Porque o Wing Chun, ele tem uma tradição que é chamada de Siu Ye Kun. O que é o Siu Ye Kun? Siu é jovem, Ye é senhor. Era a arte dos jovens senhores. Por quê? Porque quem que são os jovens senhores? No sul da China, principalmente, começou a surgir, principalmente na época da República, né, e no final do Império, grandes latifundiários. Sim. Porque principalmente na região de Fatsan, que se tornou um grande polo comercial. E aí essas famílias começaram a migrar da agricultura para a indústria e começaram a criar grandes conglomerados. E os herdeiros precisavam ser preparados para isso. E muitas vezes a educação formal não era suficiente. Então aí que veio a ideia da contratação de mestres de Wing Chun para atuar sobre esses herdeiros. Então, isso já é uma era uma formação executiva, na verdade. Que já vem de alguns anos já, de alguns séculos. Isso, desde o sexto partido, o sexto patriarca. Eu vi aí um ponto importante para o nosso público. Eu acompanhava essa questão sempre que, até o próprio Man conta como era caro ele mesmo, a história dele com os mestres. Sim. Sempre foi, o Wing Chun sempre foi um caso à parte. Eu entendi, aí eles podem entender que esse preço, mas o preço cobrado não é necessariamente o preço pago. E aí vem essa questão, valor ofertado e valor percebido. Eu posso cobrar R$10 mil por uma hora do meu encontro, mas a questão é como convencer as pessoas a pagarem isso. E como é que você conseguir implementar essa lógica para achar alunos dispostos a pagar, como você tem hoje, R$1.000 por uma hora de aprendizagem, ou um modelo que não é um modelo de escala. Como é que você implementou? Porque você teve que quebrar um paradigma total de mercado. Como é que foi isso? Primeiro, entender o seguinte, que o mercado de arte marcial é um mercado ainda muito infantil. Sem dúvida. Tá? O que quer dizer um mercado infantil? É um mercado ainda baseado em commodity. Perfeito. Tá? Ou seja, eu faço mais barato porque é tudo igual. E faço repetitivo. Exato. Então, primeira coisa... Industrializa, né? O que é que temos de diferente? E isso eu não precisei inventar absolutamente nada, porque o Wing Chun já era assim. Né? Então, isso me ajudou demais. Né? Claro que a gente implementou uma série de inovações ao longo da nossa carreira, estamos aí há 40 anos nessa profissão, mas o que é interessante não é exatamente a questão do que foi mudado, mas sim da percepção, porque o que acontece? A pessoa precisa valorizar aquilo que ela está fazendo. Então a ideia era, primeiro, o que nós vemos? A ideia era ter muitas academias. Não sei como é que foi a sua experiência, mas quando eu comecei a praticar, era normal falar que uma academia tinha 400 alunos, 1.000 alunos, 2.000, né? Teve ativos, hein? Não ativos. Mas só um adendo aqui, aí tem um problema de modelo de negócio. A academia de arte marcial, ela funciona à noite. Então você concentra muito público num período muito pequeno e você tem uma ociosidade de uso. Claro. Então já tem uma falha de modelo de negócio, né? Então quebrar também isso era importante. Exato. E outra coisa, tudo em função de uma série de questões. Muitas vezes você trabalhava em academia de terceiros e tudo mais, você não tinha uma disponibilidade de horário. Por exemplo, os meus alunos são alunos que têm uma dificuldade muito grande de horário. Então eles precisam de horários flexíveis.
Então, nós temos uma equipe que atende, né, pessoas em qualquer horário. Por exemplo, eu tenho alunos que praticam a 1h. Só para você ter uma ideia. 1h, porque é o único horário que eles têm livre e entendem da importância. Porque, veja, a partir do momento... O meu pai, é muito interessante isso, um dia, o que aconteceu? Eu comecei a atuar na minha casa, no quintal da casa dos meus pais. Perfeito. Ou seja, literalmente eu comecei no fundo de quintal, como o pessoal fala, né? E as pessoas... Mas não com a mentalidade de fundo de quintal. Isso, exatamente, porque há uma diferença em algo familiar e algo doméstico. Uhum. E as pessoas começaram a vir de diferentes lugares do Brasil. Vinham do Nordeste, vinham do Sul, e meu pai chegou um dia, sentou comigo e falou: filho, o que essas pessoas vêm de tão longe para aprender com você? O que acontece? Né? Aí eu expliquei o que não era, porque nós temos várias visões muito equivocadas daquilo que nós atuamos. Por exemplo, o perfil do artista marcial, porque o modelo que nós temos é o Bruce Lee. Claro. Então o cara tinha que ser atleta, aquela coisa toda, e que, enfim, uma série de situações que, com a minha experiência, quando eu tive a oportunidade de aprender na China e nos Estados Unidos, mudaram muito a minha cabeça. Mas ele fez uma pergunta muito importante, Eduardo. Ele falou assim: e quando isso sair de moda, como é que você vai viver? Então, uma coisa importante. Até hoje, a arte marcial é uma atividade de segunda necessidade. Sim. E você tem que transformá-la em primeira. Ela tem que ser mais importante do que a escola. Entendi. Para a pessoa que tem que ter mais valor percebido, né? Exatamente. E ela, em vez de, por exemplo, fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, ela fala: eu vou trabalhar com arte marcial. Né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de um aluno que é executivo da Microsoft, que olha que história bonita. Né? Ele, quando estava na faculdade, ele pediu ajuda, R$10.000 para cada um dos professores para fundar uma empresa. Né? Ele precisava de investidores anjos e os professores ajudaram. Ele era um aluno que se destacava. Sim. Construiu do zero uma multinacional de ensino à distância. E aos 20 e poucos anos ele vendeu essa empresa para uma multinacional americana. E ficou milionário aos 20 e poucos anos. Aí o que ele fez? Em vez dele falar assim: agora vou abrir outra empresa, ele falou: não, sabe o que eu quero fazer? Eu quero construir uma carreira para ser presidente de uma dessas multinacionais, que eu tenho admiração. E ele então foi trabalhar na Microsoft. Que incrível. Né? E lá ele está galgando e... Né? Logo veremos porque ele tem alcançado, ele várias vezes ganhou vários prêmios, né, internacionais, né, como o melhor executivo, não do Brasil, do mundo. E o que é interessante? Ele, num certo momento, jovem, foi falar: eu vou estudar. Perfeito. Eu vou estudar e vou fazer um MBA. E foi numa instituição renomada aqui do Brasil. E quando chegou lá, o diretor chamou ele e falou: o que você veio fazer aqui? Não, eu vim estudar, sou jovem, queria estudar, queria aprender mais. Ele falou: aqui não é lugar para você. Aqui nós estudamos você. Caramba! Entendeu? Porque o case dele é um case muito importante, muito conhecido. Né? Então, ele falou: aqui nós estudamos você não tem que ficar aqui, vai fazer outra coisa. E um dos coaches dele era um dos meus alunos, e ele recomendou: olha, por que aqui você não vai? Vai aqui nesse lugar aqui para você ver. Conclusão, ele já está comigo há mais de 20 anos. Mestre, mas aí a gente já tem um fechamento aqui muito bom para essa questão, que é assim: o que você está vendendo? Você tem que entender o que você está vendendo. Então, o grão-mestre entendeu uma coisa muito importante, que ele não estava vendendo treinamento. Ele não estava vendendo arte marcial. Ele estava vendendo nem formação, estava vendendo sabedoria.
Tá vendendo transformação, tá? Autoconhecimento. E ele conseguiu embalar. Porque aí é a questão, você vender é a percepção do outro. Como você embala isso? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui como modelo de negócio, você fez uma oferta diferente. Porque se eu estou oferecendo do mesmo, eu não posso cobrar mais. Então, a grande dificuldade que eu vejo nas empresas, nos cursos, tem tudo, diferenciação de marca, que é a questão do The One. Cara, você está oferecendo mesmo. Então eu sempre digo, por exemplo, eu dou curso de inteligência emocional. Desculpa, Daniel Goleman. Ninguém vai matar. Então se você dá curso de inteligência emocional, você é só mais um. Tá, mas o que é diferente teu? Tá, eu dou inteligência emocional estratégica. Opa, aqui nós temos algo diferente. Vamos dar valor, vamos construir esse valor, porque tem uma coisa chamada buscabilidade. Eu vou procurar no Google, inteligência emocional, é o Daniel Goleman. Você não vai vencer esse jogo. Agora, se eu crio algo novo, que é percebido, formo o valor em cima disso, eu vou ser o número 1 em algo. Então, para ser o número 1, o primeiro pressuposto é, seja o número 1. Pense como número 1, haja e entenda que pode ser diferente do que os outros. Então, aqui você encontrou centro de valor, né? Acho que esse é um ponto muito importante. E aí começou a achar pessoas que diziam, é isso que eu quero. Porque o jovem que quer aprender a lutar, ele já está doutrinado, por causa do MMA, que é Muay Thai e Jiu-Jitsu. Acabou. As academias que vão oferecer isso, pode até oferecer melhor, mais caro, mas é esse público-alvo. Então, se eu não sei o que me diferencia, se eu não sei com quem eu estou conversando, e o que é pior aqui, dada a tua vivência corporativa, a diferenciação sociocultural que vem do berço, que vem de toda a sua formação, a tua conversa é aderente. Não adianta eu colocar um moreninho de repolho para falar com o executivo. Não vai funcionar, ele não tem linguagem, ele não sabe a dor daquela pessoa. Então aqui, e aí para a gente ir para a parte final, essa conversa ela vai ter que render mais uma quando a gente vai falar do livro especificamente, porque não dá para... Isso aqui é 3 horas de conversa frouxo para começar. Mas a gente está montando a questão do livro do Aprendendo a Pensar como Sun Tzu, né? Que é para trazer essa visão. E aí a gente está falando muito, para a gente concluir nosso encontro de hoje, de 1 hora, né? Pouco. Mas entender essa visão do Sun Tzu que a gente começou falando. Se a gente está falando de Sun Tzu, há uma visão... As pessoas leem Sun Tzu, por exemplo, na tradução que eu queria que você explicasse. E aquela visão, eu li Sun Tzu, mas não entendeu nada. Porque como ele é muito feito de aforismos e conceitos, as pessoas elas não entendem, elas acham que entendem. Então o que Sun Tzu tem de verdade para ensinar para o executivo, para as empresas? É exatamente aquilo que permeou toda essa nossa conversa, Eduardo, que é a ideia da estratégia fundamentada no desenvolvimento humano. Então, o que acontece? A vitória, ela é sempre ofertada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu adversário é parte da minha vitória. Eu não venço quando eu derroto o meu adversário. Eu venço quando eu permito que o meu adversário participe da minha vitória. Perfeito. Olha só. Então isso é algo que... Porque normalmente a ideia qual que é? É aniquilar meu inimigo. Só para quem não está ciente dessa questão, Sun Tzu fala que a suprema vitória acontece sem desembainhar a espada, né? Exato. Por quê? Porque todo conflito é custoso. Ou ele tem custo material, ou tem custo emocional, mas sempre tem custo. Então não é uma questão de bondade, é uma questão de números. Sim, é pragmático, né? É pragmático. Então não é porque, não, eu sou da paz. Não. Porque o que acontece? Mesmo porque essa ideia de paz e guerra, hoje principalmente, ela tem que ser revista, repensada, né? Ela Sim. tem que ser revista. Né? Só que Sun Tzu já fez isso 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Na Era Comum. Então, olha que interessante esse pensamento. Só que aí você fala, mas eu li esse livro e não vi nada disso. Né? Primeiro, por quê? Porque nós temos que ver as traduções. Quem traduziu? Tá? Então, primeiro desafio é esse. Quem traduziu. Segundo, o tipo de linguagem que está lá é aquilo que os chineses desenvolveram com muita maestria, que é a arte de desenvolver listas. Perfeito. Então quer dizer, não é doutrina, o livro não é doutrinário. Ele trabalha um inventário de possibilidades que tem que ser lido com uma devida sabedoria e com um prévio conhecimento da cultura. Perfeito. E o que eu gostaria, né, com sua ajuda, claro, é a gente conseguir colocar isso, apresentar isso para o nosso público. Muita gente vai ser beneficiado
com esse tipo de informação. Arrepia. É um negado, é um negado. Mestre, o que eu tenho percebido e aí eu sempre digo, que quem busca em português a oportunidade é oportunista. Você tem que encontrar propósito. Nós encontramos, sentamos e tem sido maravilhoso o encontro de propósito. Daí a gente pensou, já que temos esse encontro de propósito, qual será a melhor oportunidade para canalizar? E aí eu lhe apresentei, falei, mestre, de tudo que eu poderia pensar, primeiro a gente está fazendo um trabalho junto com o Eduardo, que é um outro aluno dele, de tirar o legado desse homem para Kung Fu para livro. Isso é como uma editora, um parceiro. E eu estou dando isso, eu estou ajudando como contribuinte, porque é muito capital humano aqui nesse ser humano. Mas isso não é para eu ganhar com ele, isso é por ele e para a humanidade. No Sun Tzu, a gente já viu ao contrário. Eu falei, mestre, eu vejo tantos problemas e você tem tanta capacidade aqui, e eu tenho uma visão muito ocidental também, da questão do estratégos, né, do grego. Eu fui militar, fui oficial do exército. Vamos juntar isso? E fez muito sentido. E aqui fez muito sentido. Então, o que eu estava identificando aqui nessa conversa, um dos pontos que a gente traz é a questão da transliteração, que aqui está o problema. Um exemplo que eu falo para os meus alunos. Kenpo, traduzindo do chinês, a Xuanfa, é lei do punho. Então quer dizer, eu boto quem não me obedecer vai apanhar, essa é a lei do punho. Isso é a tradução. A transliteração é punhos da lei, que é os punhos que se unem para manter a ordem e a paz, é Confúcio. Então eu não posso traduzir lei do punho, porque dá uma ideia errada do conceito. Agora, se eu falar punhos da lei, olha só que incrível, são as pessoas que usam a arte marcial para manter a ordem e a paz. Já não mudou tudo? Então a transliteração é um problema? Muito, muito grande, porque você tem aquilo que nós chamamos de sintonia cultural. Então, nós temos a questão do anacronismo, que muitas vezes é julgar com os valores atuais algo que aconteceu no passado, ainda que da mesma cultura. E outra coisa é nós interpretarmos com a nossa cultura atual, ou ocidental, a cultura do outro no passado. Perfeito. Então você comete dois erros graves. Então, primeira coisa, nós temos que entender como que aqueles termos usados no Sun Tzu, no caso aqui usando como exemplo, eles eram interpretados no passado. E depois trazer essa interpretação para a nossa cultura. Perfeito. Então, esse seria dois caminhos importantes para que nós possamos transformar o conteúdo da obra Sun Tzu, né, que aqui é chamado inclusive de A Arte da Guerra. Já começamos errado, aí. Né? Esse título é um título do Nicolau Maquiavelli. Que pegou o padre e pegou como referência lá. Então, quer dizer, nós já começamos aí com algum problema. O título da obra. Né? E aí, então, traduzir isso no sentido amplo, a tradução mesmo, para que as pessoas, executivos, pessoas influentes da sociedade, possam usufruir desse conhecimento. Né? E aí a gente vai ver o problema. Porque, assim, a grande maioria das pessoas que fez tradução e não fez transliteração, e muito menos adaptação, como a gente vai fazer para o contexto, não são executivos. São pessoas, o padre, depois James Clevel, que era um historiador. Então a gente foi vendo várias versões chegando aqui no Brasil e no Ocidente, a partir de um pressuposto de pessoas que são curiosas. Sim. Mas eu não consigo transliterar sem entender isso no mercado significa aquilo. Eu tenho que entender a mentalidade do executivo, a mentalidade estratégica ocidental. Eu tenho que fazer um blend de tudo isso, que por isso que nós nos unimos com essa visão. Mestre como um profundo conhecedor do assunto, eu como entusiasta, mas não tão conhecedor com ele, mas eu como um profundo conhecedor de estratégia, de marketing pela visão ocidental e alguém que vem trabalhando a questão do posicionamento de marca. Então, o resultado que vai sair, eu posso falar, vai ser um impacto assim incrível. E para mim, mestre, aí para a gente chegar ao finalmente, a satisfação desse processo. Eu acho que o mais importante, a gente falou desde o começo, né? Onde é que vamos chegar com tudo isso? Já chegamos. O próprio convívio consigo tem sido maravilhoso, é um cara que acrescenta a cada palavra. A nossa dificuldade é não dispersar, porque é tanto para trocar, é tanto para aprender, que eu fico assim, então a gente tem que centralizar e focar. Mestre, se você tivesse que dar uma percepção final do que vem, porque nós vamos fazer um podcast específico do assunto livro, porque esse vai ter que demandar assuntos aí 1h30. Para o nosso público, vamos deixar um recado final sobre essa visão da vida a partir do pressuposto Kung Fu no sentido mais amplo, no sentido da vida Kung Fu. O que diria? Não, primeiro, agradecer. Se você ficou até agora, é porque você está interessado em conhecer mais sobre algo
que possa contribuir para que a gente não faça mais do mesmo. Nós estamos vendo que hoje, com a globalização, a formação, todo o processo de escolarização, todo o processo de experiência, ele é muito parecido de um lado para outro, inclusive na própria China. Então, nós temos que ver hoje situações que possam, alternativamente, dar outro padrão de pensamento para que nós possamos, com isso, fazer contribuições efetivas. Hoje nós falamos muito de IA, mas nós não estamos esquecendo que atrás dessa inteligência há uma inteligência humana. Que não tem que concorrer com velocidade, não tem que concorrer com quantidade de informação processada, tem que concorrer com humanidade, algo que, por exemplo, a inteligência artificial nunca será. Então, o que eu vejo é que esse tipo de tema que nós estamos discutindo aqui, cada vez será relevante em função, inclusive, daquele adágio de Sun Tzu, onde diz que a essência da arte marcial está em contrariar o consenso. Então, eu acho que nós estamos indo para um outro caminho que vai ser de excelente importância, não só daqui no futuro próximo, mas também para os próximos séculos. Vai ser muito importante isso que nós estamos discutindo. O mestre é incrível e o que é bacana é poder com ele. Justamente, a gente pensou, vamos falar sobre Sun Tzu pelo viés de fazer uma metodologia? Não. Vamos trazer para as pessoas o real entendimento do que isso significa, para que pela primeira vez, até onde eu sei, olha que eu pesquisei muito, a gente possa trazer uma obra que não é mais do mesmo, mais uma tradução de Sun Tzu, mais uma. Não. Nós vamos simplesmente fazer uma interpretação, uma conversa, um diálogo, uma construção daquilo que não se entende nas entrelinhas, que só pode fazer quem está imerso, quem está vivendo Kung Fu, quem está em vida Kung Fu, quem acredita. Não é sobre oportunidade, é sobre necessidade de adaptar e deixar um legado. Mestre, assim, olha, não tenho palavras, tem sido, mais uma vez, obrigado. A sua sabedoria. O que foi legal nesse The One que foi muito diferente? Pessoa sábia. E aí você entende por que a questão não é mais o conhecimento. Gente, com a IA, o conhecimento está lá. O que a gente precisa é de humanidade, de sabedoria. Então a sua humanidade, ela se destaca. Eu queria agradecer você que ficou. Aguarda, vem muita coisa por aí.